Bem-vindos hoje à noite, domingo de Páscoa. Nós queremos compartilhar com os irmãos uma palavra que Deus colocou no meu coração, e o título dessa mensagem hoje à noite inicialmente pode parecer a você um pouco estranho, mas ao longo do caminho você vai começar a entender. O título da mensagem é Pregos Nunca Mais. Repita comigo: pregos nunca mais. Eu quero compartilhar com você hoje duas histórias a respeito da ressurreição que vão nos ajudar a entender o porquê dessa mensagem. E eu queria te convidar desde já a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 24. Lucas, capítulo de número 24. A partir do versículo 13, tem essa história interessante, que é a história de Jesus aparecendo a dois viajantes no caminho para uma pequena vila chamada Emaús. Obrigado, querido. Deus abençoe. E a história inteira vai do versículo 13 até o versículo 35 neste capítulo. Mas eu não vou ler o texto inteiro com vocês para a gente ganhar tempo, porque o nosso horário já está avançado. Eu quero dar para você um pouquinho de contexto dessa história. Essa história acontece no domingo da ressurreição. E embora a gente estivesse esperando que no domingo da ressurreição Jesus estivesse em Jerusalém, a cidade aonde ele sofreu, a cidade aonde ele morreu pelos nossos pecados, a cidade aonde ele foi executado, e a cidade aonde ele sabia que a promessa do Espírito Santo seria derramada sobre a igreja apenas alguns dias depois desse momento. Embora a gente esperasse que Jesus estivesse em Jerusalém, o lugar dos grandes acontecimentos, o lugar onde Deus ia fazer grandes coisas, a gente vê nesse texto, encontra nesse texto, Jesus numa caminhada. E Jesus entra nessa caminhada, numa pequena estrada insignificante, indo para uma vila mais insignificante ainda. E nessa estrada tem dois viajantes, dois discípulos de Jesus, que estavam esmagados pelos acontecimentos dos últimos 3 dias. E a Bíblia diz, se você ler o texto inteiro aí, a partir do versículo 13, que um desses discípulos era chamado de Cleopas, e o outro não se dá nenhum nome, e eles vão em direção a Emaús, esmagados, arrasados, destruídos pela morte de Jesus, porque eles tinham a expectativa, diz o texto bíblico, eles tinham a expectativa de que Jesus seria aquele que iria livrar Israel, de que Jesus ia mudar a história deles, de que Jesus ia transformar a história daquele povo. E na experiência e na expectativa deles, quando Jesus é morto lá em Jerusalém, na sexta-feira, aqueles discípulos ficam destruídos. E ele se põe no caminho para Emaús, se afastando do lugar da presença de Deus, se afastando do plano de Deus, se afastando do projeto de Deus. Enquanto esses discípulos estão no caminho, Jesus vem, meio escondido, começa a caminhar atrás deles, e de repente ele se encontra com esses dois e fala: o que vocês estão falando? E eles então começam a contar e falar da decepção deles, da destruição no coração deles, de tudo que tinha acontecido com Jesus. Mas a Bíblia diz que enquanto estão no caminho, os olhos deles estavam fechados
e eles ainda não tinham percebido que era Jesus. E o texto bíblico diz que eles vão caminhando e Jesus começa a falar com eles. Diz o texto bíblico, desde Moisés e os profetas, sobre todas as coisas que iriam acontecer com ele mesmo. E esses dois viajantes, Cleopas e seu amigo ou sua amiga, ninguém sabe quem é essa segunda pessoa, o texto diz que eles começam a ter o coração ardendo por causa das palavras de Jesus. E eu não sei bem o que é que Jesus estava falando, quais eram os detalhes que eles estavam falando, a Bíblia não diz, a Bíblia só sintetiza essa parte, mas eu imagino que de repente ele estava falando sobre o Cordeiro da Páscoa, que Deus tinha dito para Moisés, falar com o povo para sacrificar, para poder comer o Cordeiro da Páscoa, aquele Cordeiro que simbolizava a saída do Egito, a libertação do Egito e o perdão dos seus pecados. Mas esses caminhantes, esses viajantes, enquanto estão no caminho, ouvindo esse homem falar com eles sobre o Cordeiro da Páscoa, eles não percebem, eles não sabem, eles não entendem que era o próprio Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que caminhava ali com eles. Porque, irmãos, algumas vezes Deus faz tantas coisas maravilhosas na nossa vida, mas a gente só vai perceber aquilo que Deus estava fazendo quando a gente olha para trás. Às vezes, quando você está no caminho, quando você está enfrentando situações difíceis, quando você está decepcionado, quando você está desiludido, quando você está desanimado, você não percebe aquilo que Deus já está fazendo, você não percebe que aquele que fez todas as coisas, o Criador dos céus e da terra, caminha do seu lado. E quando esses viajantes estão quase chegando no seu destino, no destino que eles imaginavam que era o destino deles, Jesus faz menção de que vai passar, de que vai continuar a viagem, de que vai caminhar para frente. Porque Jesus te encontra, Jesus me encontra no lugar onde a gente está, no lugar onde a gente está esmagado, no lugar onde a gente está moído, no lugar onde a gente está ferido, no lugar onde a gente está decepcionado. Ele nos encontra no lugar onde a gente está, Ele nos encontra nesse início do caminho, mas até onde a gente vai com Jesus, é uma decisão que a gente precisa tomar. E Jesus faz menção de passar, e aqueles irmãos, aqueles discípulos, Cleopas e o seu companheiro de viagem, dizem: não, fica com a gente, fica mais um tempinho, entra com a gente, vamos fazer uma refeição juntos. E aí a gente chega na parte mais importante dessa primeira história, versículo de número 30, olha lá. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido lhes deu. Aquele viajante que eles tinham encontrado no caminho, que falava coisas que faziam o coração deles arder, aquele visitante na casa de Cleopas, de repente toma a atitude de quem fosse o dono da casa, de quem fosse o anfitrião, porque Jesus, Ele não arromba a nossa casa, Ele não arromba o nosso coração. A Bíblia diz lá em Apocalipse que Ele está à porta e bate. Deus é um cavalheiro, Ele só entra se você convidar, mas uma vez que você o convida a entrar no seu coração, então Ele vai tomar o controle, então Ele vai tomar a direção, então
Ele vai estar à frente da sua vida. E Jesus toma o controle, e Jesus toma a direção naquele lugar, e eles se assentam à mesa, e ele faz o papel que faria o anfitrião. Ele pega o pão, e o texto bíblico diz que ele partiu o pão, e entregou para eles. Ele partiu o pão e entregou para eles. Desse jeito. Porque na época o costume de partir o pão era feito desta maneira. Você sabe o que é maravilhoso nesse texto que a gente percebe no versículo 31? Versículo 31 diz: então, somente então, se eles abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Eu quero pensar junto com vocês hoje à noite, irmãos, que eu acho que a razão pela qual aqueles discípulos viram a presença de Jesus quando ele sentou-se com eles à mesa e lhes deu o pão, não foi somente porque ele partiu o pão como tinham partido o corpo dele antes, mas quando ele deu o pão, segundo o costume dos judeus, o pão partido assim, nessa hora é que aqueles discípulos viram onde ele tinha sido ferido. Foi nessa hora que eles viram onde estavam as suas cicatrizes. Foi nessa hora que aqueles discípulos viram aonde os pregos tinham entrado. Aonde os pregos tinham estado. E quando eles viram onde os pregos tinham estado, eles entenderam quem ele era. O que me faz pensar que muitas vezes o poder de um exemplo é maior do que o poder de uma explicação. Jesus tinha passado todo o caminho com eles, explicando quem ele era, por todo o texto da Bíblia, mas eles não tinham ainda reconhecido quem ele era, até que eles vissem as cicatrizes, as marcas nas suas mãos. E talvez você esteja pensando: pastor, como é que você sabe? Porque se você olhar o texto em Lucas 24, o texto não diz que eles viram os sinais, as cicatrizes nas mãos de Jesus. O texto não diz. E uma vez explicando esse texto para uma pessoa, ela me perguntou: mas como é que você sabe que quando ele partiu o pão, eles só o reconheceram porque viram os sinais, as cicatrizes na sua mão? Como é que você sabe que tinha cicatriz ali, pastor? Porque você pode pensar, aquele Deus que tinha todo o poder para trazer Jesus da sepultura, não teria o poder também de ter feito ali uma cirurgia plástica, cosmética naquelas feridas, para que o Filho de Deus não precisasse andar por aí com aqueles grandes buracos nas mãos?
E aquela pessoa me perguntou e me disse assim: é claro que ele não deixaria as cicatrizes, é claro que ele não deixaria as marcas. Mas eu quero te dizer hoje à noite como é que eu sei que eles viram as cicatrizes. Porque a Bíblia diz nesse versículo 31 que os olhos deles foram abertos e eles o reconheceram. Eles viram que aquele que estava com eles todo esse tempo, mas eles viram não pelas suas palavras, eles viram nas suas feridas. Eles o viram não porque eles tinham ouvido que a pedra do túmulo tinha sido rolada para fora, eles viram porque eles estavam ali naquele lugar, num relacionamento próximo e pessoal com aquele que tinha sofrido. Quando eles viram onde ele sofreu, eles entenderam quem ele era. E o texto bíblico continua no versículo 32, e disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito, quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? As palavras de Jesus fizeram o coração deles arder, mas foram as suas feridas que lhes abriram os olhos. Irmãos, tem algumas coisas na vida que elas não podem ser explicadas, elas só podem ser vivenciadas. Quando eu digo para você que Deus está perto dos que têm o coração quebrantado, eu posso falar sobre isso para você o dia inteiro, mas somente quando você tiver o seu coração partido, somente quando você estiver no seu limite, somente quando os que estavam com você te virarem as costas, e mesmo assim Deus continuar caminhando do seu lado, somente naquele momento você vai conseguir dizer com confiança: o Senhor está comigo, quem é o homem para me fazer mal? Não foi pelas palavras de Jesus que eles o reconheceram, foi onde ele foi ferido, foi onde ele foi machucado. E o texto diz que aqueles dois discípulos se levantaram e voltaram. Se levantaram e voltaram. Versículo 33. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles. Se levantaram e voltaram. Domingo de Páscoa é um dia da gente lembrar que Jesus se levantou, que ele ressurgiu, que ele saiu de dentre os mortos, que ele saiu daquele túmulo, mas ele não se levantou simplesmente para que eu e você pudéssemos ter um ambiente confortável, para cantarmos louvores bonitos a um Deus que está distante. Ele se levantou para que nós também pudéssemos nos levantar e voltar. Eles se levantaram na mesma hora e voltaram para Jerusalém. O filho pródigo lembrou disso. Quando ele estava lá afundado na lama,
junto com os porcos, sem ter o que comer nem da comida dos porcos. Ele parou e pensou: que absurdo a minha vida, isso é ridículo. Enquanto eu estou aqui afundado na lama junto com os porcos, o meu pai é o dono do palácio. Até aqueles que trabalham com meu pai têm o que eu não tenho. E ele se levantou e voltou. E hoje à noite eu quero dizer para você que o mesmo Deus que fez aqueles homens se levantarem e voltarem, o mesmo Deus que estava de braços abertos para receber o filho pródigo, é o mesmo Deus que continua hoje presente aqui, de braços abertos, para você se levantar e voltar. Bom, eles voltaram para Jerusalém, e lá os discípulos estão reunidos. Na mesma hora, 33, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Eles reconheceram Jesus nas suas cicatrizes. Isso nos leva à segunda história dessa noite. Talvez você continue se perguntando: pastor, como é que você sabe que ele ainda tinha cicatrizes? Como que você sabe? Porque aquilo que Lucas não nos diz, João nos diz. João capítulo 20, versículo 19. João capítulo 20, versículo 19. Amém? Ao cair da tarde naquele dia, o primeiro da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: que a paz esteja com vocês. Aqueles discípulos, Cleopas e o seu companheiro, tinham voltado, estavam juntos, e os discípulos todos estavam juntos, com as portas trancadas, com medo. Com medo dos judeus: olha, eles estão querendo nos matar, olha, tem um rumor aí que a gente foi lá e roubou o corpo de Jesus, olha, é melhor a gente ficar escondido. E é isso, irmãos, muitas vezes o que o medo faz com a gente. O medo nos tranca por dentro, as portas trancadas por dentro, por causa do medo. Algumas pessoas se afastam de Deus, fogem de onde está a presença de Deus, saem do propósito, como Cleopas e aquele outro discípulo faziam no caminho de Emaús, se afastando de Jerusalém, onde estava a promessa. Mas isso não é diferente daqueles que ficaram e estavam trancados, porque algumas vezes você não sai da igreja, mas você está na igreja e o seu coração continua trancado. E algumas vezes é pior para a gente estar no lugar certo, mas trancado, do que se tivesse ido para o outro caminho. Jesus apareceu e disse: que a paz esteja com vocês. Mas olha o versículo 20, lá do capítulo, lá de João. Olha o versículo 20. Depois de ele dizer isso, ele mostrou as feridas nas mãos, nos pés, no lado. Ele mostrou 5 feridas.
E eu fico pensando, irmãos, que naquela hora que Jesus apareceu e mostrou para eles as feridas, os discípulos começaram a ter uma lembrança, começaram a ter um flashback daquilo que Jesus disse na cruz. Tem uma outra mensagem sobre isso. Jesus disse 7 frases na cruz, mas a primeira delas é a que eu imagino que os discípulos se lembraram quando eles viram as marcas, quando eles viram as cicatrizes nas mãos de Jesus. Aquela frase primeira de Jesus na cruz: Pai, perdoa-lhes. Por quê? Porque eles não sabem o que fazem. Irmãos, olha que interpretação generosa de Jesus. Porque eu não sei você, mas quando as pessoas me ofendem, quando as pessoas me ferem, quando as pessoas me machucam, o que eu digo a Deus não é o que Jesus disse. O que eu digo a Deus é: Pai, toma conta deles, porque eles sabem exatamente o que eles estão me fazendo. E eu, muitas vezes, para perdoar alguém, levo tempo. Mas Jesus diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Enquanto eles estavam fazendo, enquanto aqueles homens estavam batendo os pregos, Jesus estava dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Enquanto eles estavam fazendo, Jesus teve a capacidade de perdoar. Mas se a gente olha para o texto bíblico, a gente vê que ele teve a capacidade de perdoar, mas ele precisou de ajuda. Mesmo Jesus perfeito como era, humano como ele era nos representando, ele sabia que não conseguiria perdoar sem a ajuda do seu Pai. Quando eu penso no perdão hoje, eu fico me perguntando: onde você foi ferido? Onde você foi ferida? Onde você foi machucado? Para Jesus foi nas suas mãos. E quando eles viram as feridas, quando eles viram as marcas dos locais onde tinham ficado os pregos, eles entenderam quem ele era. Jesus chega para eles e diz: vocês estão vendo as minhas mãos? Olhem onde bateram os cravos, olhem onde bateram os pregos, entre os ossos aqui da mão, para que não se quebrassem e pudessem suportar o peso do meu corpo, tempo suficiente para eu sufocar. Muitas vezes a gente vê as imagens das feridas de Jesus, e muitas vezes você vê as imagens de feridas nas palmas das mãos, não é? Mas as pesquisas mostram que os crucificados, as feridas ficavam aqui, ó, entre esses dois ossos aqui, ó. Eles pregavam aqui, para que os ossos ali não se quebrassem e pudesse sustentar o peso do corpo do crucificado, tempo suficiente para ele morrer sufocando. Jesus disse: vocês estão vendo, isso me matou,
mas eu não fiquei morto. Isso me quebrou, mas agora eu estou inteiro. Eu estive morto, mas agora eu estou vivo. Vejam as minhas marcas, vejam as minhas cicatrizes. As minhas cicatrizes contam uma história. Eu não tenho vergonha de mostrar as minhas cicatrizes. Irmãos, cristianismo não é uma cirurgia plástica para que você possa esconder o que você passou, para tentar fazer as pessoas pensarem que você é perfeito. Jesus Cristo não veio para esconder, Ele veio para revelar a sua glória, e isso foi revelado nas suas marcas, nas suas cicatrizes. Mas o texto diz que tinha mais um. Tinha um que não estava lá. E Deus está sempre olhando para aquele que não está lá. Deus está sempre olhando para aquele que estava perdido. Embora o texto diz que estavam os 11 menos Judas, eles o viram, mas tinha um que não estava lá, um cidadão chamado Tomé. E eu queria falar com você rapidamente sobre Tomé. Tomé tem uma péssima reputação, não tem? Toda vez que a gente fala de Tomé, as ideias sobre Tomé não são boas. Tomé, o sem fé. Tomé, aquele que não tinha fé. Já ouviu isso antes? Porque muitas vezes, irmãos, as pessoas nos colocam rótulos. E na igreja isso não é diferente. Muitas vezes as pessoas nos colocam rótulos por causa de um único momento na nossa jornada. Tomé o sem fé, Tomé o que duvidava. E aí a gente pode aumentar, né? Eu tenho brincado aqui que eu fico tentando achar nomes diferentes para ninguém se sentir que eu estou falando de você, né? Que eu estou usando. Então, Tomé o sem fé, Epaminondas, tem Epaminondas aí? Tem não, né? Epaminondas, não tem. Epaminondas, o cachaceiro. Lucrécia também não tem, né? Lucrécia é difícil. Lucrécia, a fofoqueira. Às vezes teve um dia, uma história que ela não tomou cuidado, contou e tal, e aí tem um carimbo, tem um rótulo, tem uma marca. A gente põe marcas nas pessoas, a gente põe rótulos nas pessoas, a gente é rotulado muitas vezes por uma coisa que aconteceu na nossa vida. Tomé o sem fé, João 20, 24, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Tomé, o sem fé. E sabe, irmãos, é tão fácil rotular, e a gente esquece que todos nós temos defeitos. Todos nós temos